Olá pessoal, é um prazer estar mais uma vez aqui falando com vocês sobre o amor de Jesus, que foi instaurado em nossos corações e nos dado de graça para que vocês também possam comer desse pão e beber desse cálice de graça, né? E o pão e o cálice, ele não será mais um pão e cálice simbólico dos que dão aí na igreja, né? Mas o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, a qual se manifestará em vós, né? No tempo e no espaço, relatividade, o mimim de mimim, a minha alteza, Almim, a alteza do anjo Miguel, né? Que protege a casa, o Estado, que corporativo do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, ao qual nos foi concedido, né, ser pai de filhos, né, e vigia de uma grande cidade, né? Assim como o Senhor falou para Abraão, disse para Abraão: Abraão, eu farei de você o pai de uma grande nação, né? E a tua descendência será como as estrelas do céu, né? Então, para Abraão ter uma descendência como as estrelas do céu, ele tinha que ter 1 milhão de mulheres, né? Então não é assim. Quando o Senhor fala dessa descendência, ele fala de uma família constituída no tempo e no espaço, relatividade, assim como está escrito em Lucas 17, se não me falha a memória, que aquele que perder pai, mãe, irmão, por causa de mim e das minhas palavras, receberá 100 vezes tanto, ainda nesse tempo, e depois disso, a vida eterna, né? Então, quem são esses seres? Como diz a palavra de Deus, não são todos eles espíritos ministradores enviados por Deus para ajudar aqueles que hão de herdar a vida eterna? Como é bom saber disso, né? Como é bom saber que a nossa vida, ela não foi plantada na terra em vão, né? Que nós, depois disso, iremos herdar a salvação e a vida eterna juntamente com esses que nos foram atribuídos para viver conosco aqui, né? Já de antemão, porque tudo que nós cultivarmos deve ser cultivado em vida, porque em morte ninguém pode cultivar mais nada, né? Porque, como diz a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada, né? As escrituras sagradas, aliás, que está ordenado ao homem que morresse e depois disso segue-se o juízo, né? Então, nós devemos guardar com muito cuidado e com muita seriedade as coisas de Deus, né? Porque essa árvore humana, ela logo será cortada, né? Então, nós devemos ter essa experiência com o Senhor para que possamos herdar com Ele essa salvação e essa vida eterna, de verdade, sem ilusão, sem ficção fictícia, mas com toda a destreza, com toda a ciência, para que nós possamos herdar com Ele já de antemão, esse labor maravilhoso, né? Desculpe, a princípio, né, já estamos adiantando para vocês, é necessário uma dessexualização de uma forma generalizada. O coito humano, ele deve ser cortado literalmente, tá entendendo? Não estou falando de decapitar o corpo, não vai entender nada disso aí não, senão você vai se castrar aí achando que está fazendo a coisa certa, e não. O Senhor não manda ninguém cortar nada, senão você se perde, não é assim, calma aí.
né? A Bíblia diz que há eunucos, em Mateus 19, que há eunucos que foram castrados pelos homens, né? E há eunucos que a si mesmos se castraram para herdar o reino dos céus. Os eunucos que foram castrados pelos homens foram no passado, que eram aqueles servos do rei, né, de Faraó, que eram decapitados literalmente para cuidar da rainha, para que ele não tivesse desejo sexual pela rainha, né? E há eunucos que a si mesmos se castraram. Esses eunucos que a si mesmos se castraram foram aqueles que abstenharam totalmente da sexualidade fora do casamento, né? Não é decapitar o membro não, porque se você decapitar o membro, você vai ficar sem saúde, porque todos os membros do nosso corpo faz parte de todo o corpo. Ninguém pode cortar um membro do corpo, né? Mas sim cortar à vontade que aquele membro, né, e o labor que aquele membro nos oferecerá, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Que não trai as vossas esposas, né? Porque quando você trai a tua própria esposa, você não está traindo somente a aliança que você fez com ela, você também está traindo a aliança que você fez com o Senhor, né? Como diz lá no livro de Romanos 13, se não me falha a memória, que o Senhor visitará os adúlteros, né? O leito sem mácula, né? Mas os que adulteram, o Senhor visitará, e aqueles que adulteram serão lançados no fogo, né? Porque veja o que é o adultério, né? Eu vou dar para vocês um exemplo do que é o adultério para o Senhor, e a fornicação e a prostituição, né? Foi aí que todos erraram, né? Porque todo mundo fala de tudo, mas na hora que fala de dessexualizar, fala do corte do labor. Eu dou todas as riquezas que tenho para mim não fazer isso, mas todo mundo dá. Mas é isso que o Senhor quer, porque ninguém pode ser santo, como diz o Senhor, sede santo como eu sou santo, se não dessexualizar. Porque a prostituição, ela entra por aí, ela entra pelo sexo. De qual outra maneira que a prostituição poderia entrar se não fosse pela atividade sexual? Não é verdade? Aí que tá, né? Então, não traindo as vossas esposas, não trairá o Senhor, não é verdade? E aquele que teve de se divorciar, né? E não contraia novas núpcias, né? Como diz a Bíblia Sagrada, no livro de Coríntios, versículo 7, o Senhor, em Mateus, versículo 19, enfim, a Bíblia Sagrada de uma forma general, né? Que o homem está ligado à mulher em todo o tempo que vive a mulher, né? Mas morrendo a mulher, ele está livre para casar com quem ele quiser, assim também a mulher. Mas se ele, vivendo a mulher, ele casar com outra, é adultério, tá entendendo? E no adultério você condena uma família espiritual que vive no tempo e no espaço de relatividade conosco, com você, com a sua família de Jesus que vive com nós. Então o que acontece? Como diz lá no livro de Jeremias, né? Quando você adultera, né? Você entrega as vossas vidas para o Lucifer, as vidas do Senhor, né? É entregue para o Lucifer. Então ali o que acontece? Você dá criancinha para cachorro, não dê os cães as coisas santas, né? Você distribui as riquezas que o Senhor te deu para que fosse acumulada nos céus, você joga tudo fora, tá entendendo? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, né? Então guardai com sinceridade essas coisas e não erreis, né? Que Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que como plantar, isso ele também ceifará, né? Então, se acha que não é apto para vencer o sexo, né? Então você não é apto para entrar no reino de Deus, porque somente aqueles que vencer os desejos da vida, da carne, do corpo, é que poderão herdar a salvação com o Senhor, né?
Então, senão a vida de Jesus ficaria tudo em vão, não é verdade? Ficaria tudo em vão, porque ele veio aqui, morreu por mim, sacrificou a sua vida lá no altar, lá no Calvário, e eu posso fazer o que eu quiser e pedir perdão amanhã. Negativo. O pecado, ele não é simplesmente uma prática de pecar. O pecado é você colocar diante de Deus um demônio e falar com o Senhor: não, eu não quero saber do Senhor, não, eu quero saber desse demônio aqui. E depois que fracassa, vai querer saber do Senhor de novo. Não, não é assim. O Senhor é um general muito poderoso, muito forte, muito firme e muito perigoso. No entanto, tome cuidado, não brinque com o Senhor, não erres. Abstenhai-vos, pois, da prostituição até o fim. Eu te vejo lá em Jerusalém celestial, senão eu não te verei. Sigo do Brasil na direção. Nós estamos hoje é dia 7 de outubro de 2013. Falaremos mais um pouquinho daqui a pouco. Tchau, tchau.